Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 de janeiro de 2026. Tempo do Natal, depois da Epifania. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, a manifestação da divindade de Jesus em meio às tribulações dos discípulos foi simbolizada pela tempestade no mar, revelando-o como o Messias que os socorre, superando o medo e a incompreensão, mesmo após a multiplicação dos pães, com sua autoridade sobre a natureza e a palavra. Coragem, sou eu, não temais. O texto realça a presença de Jesus, a presença eucarística, a Eucaristia, nos momentos difíceis, sua necessidade de oração, apartando-se para o monte, e a endurecida compreensão dos discípulos sobre seu poder, que só se manifesta plenamente após sua vinda no barco. Jesus multiplica os pães, os discípulos estão assustados e Jesus os envia adiante, enquanto ele despede a multidão e reza sozinho no monte, mostrando a importância da oração. A barca, no meio do mar, com os discípulos lutando contra o vento contrário, simboliza as dificuldades, perseguições, tempestades da vida cristã. Jesus anda sobre as águas, vem aos discípulos no momento de maior escuridão e cansaço, pela 4ª vigília da noite, por volta das 3 horas, simbolizando o socorro de Deus no ponto mais crítico de nossas vidas. Sua voz: coragem, sou eu, não temais, é uma afirmação de sua identidade divina e poder sobre o medo e o sobrenatural. Mesmo após verem Jesus multiplicar os pães, o coração deles ainda estava endurecido e eles não compreendiam o milagre da multiplicação, nem a autoridade de Jesus, ficando mais espantados com ele caminhando sobre as águas.
A subida de Jesus no barco e o fim do vento mostram que sua presença traz a paz, a calmaria, acalma as tempestades da vida. Em meio às tempestades da vida, Jesus se manifesta para socorrer, não como um fantasma, mas como o Senhor que acalma o mar, que tira o medo. A passagem desafia a fé. A fé dos discípulos foram desafiada, mostrando que o medo e a incompreensão impedem de ver a ação de Deus. E a presença de Jesus é o antídoto para o desespero. A separação de Jesus para orar destaca a importância da oração. A oração pessoal é necessária para enfrentar as adversidades da vida. A barca, a igreja. O pão, Jesus Eucarístico, onde Jesus se faz presente na fragilidade, na igreja, na barca, que é a igreja, para nos sustentar, mesmo quando não o compreendemos totalmente. O pão é Jesus, a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que essa bênção permaneça para sempre. Paz, saúde e alegria. Fica com Deus. Paz de Cristo.